Hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais escuto de fundadores e donos de pequenas empresas. Como eu começo a estruturar minha área comercial? Para quem não me conhece, meu nome é Daiane, eu atuo com vendas B2B há mais de 15 anos, tanto no ambiente de empresas tradicionais quanto startups. Tenho vivência internacional, já trabalhei para startups fora do país. Isso me traz habilidades de atuar em ambientes multiculturais, criar relacionamentos em diversos contextos. Atualmente, eu sou consultora e mentora de inteligência comercial, estruturação comercial, ajudando founders e pequenos negócios a estruturar a sua área de vendas, a dar treinamento, treinamento de ferramentas. E hoje, nessa conversa, eu vou trazer para vocês a estrutura mínima de vendas necessária para construir a sua área comercial, tá? São 3 passos básicos que eu considero super importante, que é o playbook de vendas, o CRM e as boas práticas de prospecção e as análises de dados. Mas antes de eu já ir para o primeiro passo, tem uma pergunta que é super importante a ser feita. Quem deve fazer a venda no meu negócio? Se hoje o seu negócio ele está iniciando, você está em fase de validação, ou às vezes já está há um tempo no mercado, mas precisa escalar essa venda, mas não tem orçamento ainda para construir uma equipe de vendas interna, e você precisa entender os processos, organizar, estruturar, essa conversa é para você. E a resposta de milhões, quem deve ser o vendedor nesse exato momento, é você mesmo. E sim, acumula função, você acaba fazendo de tudo um pouco e, porém, né, a resposta para isso é disciplina, tá? Então vamos começar. Eu vou apresentar esses 3 passos, é básico, não tem nada mirabolante que vocês não consigam executar, só precisa tempo mesmo, a disciplina para poder estruturar. Eu sempre parto do princípio que a gente tem que desenhar tudo que a gente for planejar ou fazer, desenha antes de estruturar. E o playbook, ele tá ali para isso, pelo menos eu vejo dessa forma. O playbook, ele é um guia prático que vai orientar a sua equipe futuramente, quando você contratar mais pessoas, a ter um entendimento de como é a sua estrutura comercial e também tem ali é, estruturado como que ele deve atuar com os clientes, o que ele deve pesquisar. Assim, é um guia, é um manual de como funciona a sua área comercial. Eu dividi em 11 blocos o playbook de vendas, então a gente vai começar pela análise e estudo de mercado. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Tan Sanson. Ele é um framework utilizado para fazer o estudo de mercado. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? De como que funciona esse framework. Ele é dividido em 3 partes, onde basicamente vamos, por exemplo, o tamanho total do mercado. Você vende um produto, um serviço que vamos imaginar que 100% das empresas do Brasil poderia comprar de você. Se eu vendesse para todo mundo, que teoricamente precisaria do seu produto ou serviço, quanto que daria? Aí a gente vai limitar mais esse estudo, o mercado que você realmente consegue atender. Então, por exemplo, a gente começou Brasil, agora a gente vai para dentro do estado de São Paulo. Dentro desse espaço, né, vamos assim dizer, dentro desse estado, desse mercado, quanto que eu consigo atender com o meu produto ou meu serviço hoje? Né? O SAM, ele é o mercado disponível para sua solução. E a gente vai segmentar mais ainda, que é o som, o mercado que você realmente consegue capturar de verdade. E a pergunta que você deve fazer é: com a estrutura que eu tenho hoje, quanto desse mercado eu consigo fechar? Então, isso é basicamente um estudo que você faz sobre o mercado endereçável do seu produto, do seu serviço e registra tudo isso no seu playbook. Voltando um passo atrás, que eu não comentei, o playbook de vendas, você pode escolher qualquer ferramenta para estruturar ele. Eu, particularmente, gosto de usar o Excel, porque o Excel você consegue criar as abas, deixar tudo muito bem definido, criar as planilhas, é mais fácil de manusear, tá? Mas tem gente que usa o Word, o PowerPoint, Canva, o Notion. Vai depender muito de como que vai ser a usabilidade dessa ferramenta depois quando você contratar uma equipe de vendas. Acho que esse é o ponto crucial quando você
montar o seu playbook. O que vai ficar mais fácil depois quando você contratar um vendedor? Tem pessoas que gostam de usar o Notion, mas tem um conhecimento mais avançado em Notion, para quando for contratar um vendedor júnior, pode ter uma grande dificuldade. Então, assim, vai depender muito do seu momento. A ferramenta não é o mais importante. Tem que pensar naquilo que a usabilidade vai ser mais fácil para quem for manusear, tá? Então, eu tenho a preferência pelo Excel. Feito o estudo do tamanho do mercado, a gente parte para uma outra análise, que é a análise de concorrentes. Na análise de concorrentes, pasmem, a maioria das empresas não fazem, né? Muito menos o estudo de mercado acima, usando Thomson Samson, que é pouco conhecido, né? Alguns clientes com quem eu trabalhei, que eu fiz a consultoria, eles não conheciam esse termo do Thomson Samson e acharam super interessante, porque quando eu construo o playbook, a gente faz esse estudo de mercado e registra todas as informações. E isso é muito legal porque serve de insumo para várias estratégias que a empresa, né, vai conduzir depois. E análise SWOT para análise de concorrentes, que eu considero um framework muito fácil de você construir ali para fazer esse estudo. Isso aqui a gente aprende em cursos do Sebrae e muita gente não aplica nos seus negócios. É super importante. Eu não deixaria passar batido esse estudo dos concorrentes, tá? Isso daqui é muito importante. Eu não vou entrar em detalhes em como fazer cada análise, mas se vocês acharem interessante esse tópico, comenta aqui no vídeo. Eu posso criar um outro vídeo, fazer um outro vídeo falando desse assunto especificamente, ou qualquer outro assunto que vocês virem durante a nossa conversa de hoje, que vocês acharem interessante, comenta aqui, fala, Daia, monta uma aula explicando sobre esse tópico, por favor. Pode deixar que eu vou subindo aqui os vídeos para vocês, tá bom? Aí, após a análise de concorrentes, ali estruturada, a gente vem para os diferenciais e proposta de valor. E nada de vir com aquele diferencial genérico. Ah, somos especialistas em A, B e C. Isso daí não é diferencial nenhum, tá? Então toma muito cuidado. Eu trouxe aqui uma pergunta que você tem que fazer para poder construir melhor esse seu diferencial. Por que alguém deveria comprar de você e não do concorrente? Daí você tem que montar a sua resposta, tá? E junto disso, já monta o elevator pitch, né? Que já tem a proposta de valor que deve constar ali no seu elevator pitch. Para quem não conhece, o elevator pitch é aquele discurso de elevador, quando você se encontra com alguém no elevador e você precisa apresentar a sua solução que você faz em 1 minuto e conseguir conquistar aquela pessoa, tá? Isso é um termo muito utilizado no cenário de startups. Eu trouxe aqui um conceito que eu gosto muito e que funciona para muita coisa, no qual quando eu quero planejar, tá? O Golden Circle do Simon Sinek, do porquê, como e o que. Eu trouxe um exemplo de um pitch elevator, tá? O porquê que eu existo, como eu faço e o que faço. Eu acredito que empresas não deveriam crescer no improviso nem depender apenas de indicação. Por isso, ajudo founders e donos de pequenas empresas a organizar o processo comercial, alinhando vendas, marketing e dados para gerar previsibilidade. Venho de mais de 15 anos em vendas B2B, na linha de frente comercial, com habilidades práticas acumuladas no dia a dia. E hoje atuo como consultora e mentora. Me conta, seu processo comercial hoje, ele é previsível? Então, eu trago aqui o meu diferencial, é que eu atuei há 15 anos, há mais de 15 anos, na linha de frente comercial. Então, eu tenho habilidades e os macetes do dia a dia que, às vezes, aquele guru de vendas que passa todos aqueles e-books e aulas, e, na verdade, ele não tem a experiência do dia a dia. Então, o meu diferencial que eu considero é esse. Quando eu dou o treinamento para vendedor, eu passo todos os macetes do dia a dia, né, as ferramentas, as dicas de ferramentas, como utilizar agora com o advento da IA, como utilizar o chat GPT para melhorar os scripts de abordagem. Então, tem várias dicas que eu trago ali quando eu dou a minha consultoria. Então, é basicamente assim. Na parte de diferenciais e proposta de valor, anota ali qual que é o seu diferencial, de fato, e já deixa pronto um elevator pitch. Isso vai servir
como base ali para quando você tiver já uma equipe de vendas para poder estudar esse material, tá? E até mesmo para você, para ir afinando cada vez mais a sua o seu pitch de vendas para os seus clientes. E nada está escrito em pedra, tá? Esse é uma primeira versão do seu playbook de vendas que você vai lapidar cada vez mais que for entendendo cada vez mais o seu mercado, do seu cliente, da sua persona. E depois a gente parte para o ICP, que é o Ideal Customer Profile, o perfil de cliente ideal. Eu trouxe aqui em tópicos o que eu considero os elementos, né, mais importantes para constar na construção do seu ICP. É o segmento, quais segmentos de empresa você vai vender o seu produto, o seu serviço. O porte da empresa, saber se é pequena, média ou grande, número de funcionários, a gente já tem uma noção do tamanho da empresa através do número de funcionários, faturamento anual, cargo da persona, que é o do decisor, é ele que vai ser o principal ali para tomar a decisão para fechar negócio com você, e o cargo dos champions. Os champions são os influenciadores, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma solução que é um ERP de inventário para transportadora. O segmento que eu vou prospectar são transportadoras. Eu vou vender para transportadoras médias e grandes, número de funcionários acima de 50 pessoas na equipe, um faturamento anual, vamos supor, de 20 milhões por ano. A minha persona, meu decisor, é o diretor de logística e os meus influenciadores é o coordenador e o gerente de logística. Então, isso vai fazer sentido depois quando a gente for fazer um outro mapeamento, tá? Então, isso é importante para ter bem segmentado. E dando sequência, a gente entra com a dores e desafios, que vai casar muito com o que eu falei ali na construção do ICP. Você vai listar os principais problemas reais da sua persona. A dor do diretor de logística, ela é diferente da dor do gerente de logística, que é diferente da dor do coordenador de logística. Então, para cada persona que você for conversar, você tem que listar o problema de cada um. A mesma coisa, um diretor financeiro, ele tem uma dor diferente do diretor técnico, do diretor operacional. Então, lista esses problemas com base nos estudos que você já fez, com base na sua realidade de experiência de mercado, para a solução que você desenvolveu. Você vai listar esses problemas. Outro fator importante que muitas empresas elas acabam não fazendo, conversa com os clientes, marca um café. Se você já tem esses clientes, procure entender por que eles decidiram fechar com você, qual que era a dor antes, como que solucionou depois. Tudo isso vira insumo para o seu playbook e material de estudo para a equipe futuramente, tá? Então, esse é um trabalho que eu considero bem legal de ser feito, tá? De listar esses problemas, os dores e os desafios de cada persona. Ajuda muito na hora de construir os scripts de abordagem também. E depois a gente vem para as etapas do funil de vendas. A gente vai desenhar as etapas do funil de vendas antes de você implementar um CRM e querer fazer isso na hora. Vamos desenhar antes. Então, eu trouxe etapas simples, né? Vai depender de cada negócio, claramente. Mas basicamente é uma etapa de lead frio, onde você vai subir as suas listas, os contatos, né, de potenciais clientes, vai trabalhar neles. Fez o contato, você vai qualificar, vai para a etapa de qualificação. Depois, etapa de reunião, etapa de proposta, negociação, contrato assinado, fechamento. Fechou? Vai dar o negócio como ganho ou como perdido, tá? E dentro do playbook também, vamos definir previamente os motivos de perda do seu negócio, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Preço, o seu cliente não fechou com você por preço. Isso daqui, a gente tem que pensar em criar os motivos de perda como ações do que você vai tomar depois. Vamos supor que a maioria dos seus negócios perdidos dentro do seu CRM está como preço. Alguma coisa está errada. Então, tem que rever esse processo, entender por que está perdendo por preço. Vamos analisar os concorrentes? O meu potencial cliente eu estou perdendo por concorrência. Entender também por que está perdendo tantos leads para a concorrência. Funcionalidade.
Às vezes o seu produto, a sua solução não tem uma funcionalidade que o lead considera importante. Então é bom rever e fazer alguma atualização, né? Então, tudo isso é pensado na ação futura. Time é porque não é o momento, não significa que ele não vai fechar agora com você. Importante colocar atividades para daqui um tempo, faz essa amarração com o lead. Olha, sei que não é o momento agora, mas quando que você vai rever sobre esse tema? Posso entrar em contato com você quando? Ah, daqui 3 meses. Você vai lá, vai colocar uma atividade para te lembrar daqui 3 meses, daqui 6 meses ou um ano, que seja, e vai voltar ao contato com esse cliente, tá? Com esse potencial cliente. Sem fit é um motivo de perda que eu coloco quando você vai fazer as prospecções dos leads frios, ele está dentro do seu ICP, mas quando você conversa com ele, você entende que realmente estava dentro do ICP, isso pode acontecer, mas ele não tem fit com a sua solução. Então, você coloca como lead sem fit. Se tiver muito lead sem fit perdido no seu CRM, tem alguma coisa errada no seu ICP. Já tem um fornecedor, às vezes o cliente já tem um produto similar ao seu, uma solução similar à sua e ele não e já atende muito bem. Então, beleza. Mas você pode perguntar, fazer uma amarração novamente. Sempre faça uma amarração. Ah, quando que vocês vão renovar com esse fornecedor ou vão avaliar a possibilidade de outros fornecedores? Ah, daqui um ano a gente volta a rever isso. Ah, posso entrar em contato com você em janeiro de 2027? Ah, sim, pode. Daí você coloca atividade para lembrar que você tem que fazer esse follow-up com ele de retomada para janeiro de 2027 e ver, olha, a gente falou no ano passado, você comentou que já tinha uma solução que estava atendendo bem, vocês estão em vias de fazer a renovação. Gostaria de saber se vocês avaliariam outras soluções. Aí daí faz o seu pitch, tá? E não conseguir contato, eu considero esse motivo de perda para quando tem aqueles leads frios, que é a lista de leads frios, que nem sabe que você existe, nem sabe da sua solução, e você tentou todos os touch points possíveis para falar com aquele contato, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por LinkedIn, e zero, sem nenhuma resposta. Aí coloca esse motivo de perda. Se muitos motivos de perda está com não conseguir contato, também é um gargalo a ser analisado dentro do CRM. Por quê? Às vezes é o vendedor que está desistindo rápido de tentar falar com aquele contato ou está colocando muito lead fora do ICP ali. Então, assim, tomar muito cuidado com esse motivo de perda, tá? E os motivos de perda, eles têm que ser o mais padrão possível. Não é escrito em pedra, que nem eu falei. Isso vai ter que entender se o seu negócio é recente, e precisar ajustar, ajusta isso, mas não fica inventando muitos motivos de perdas que são similares ou frases longas, sempre o mais curto possível, tá? E depois isso é analisado em relatório dentro do CRM, por isso que é muito importante, para depois entender qual ação vai tomar para cada motivo, para cada lead perdido. Algum lead que tem interesse, mas não é o momento, por exemplo, o time, você pode colocar ele numa campanha de nutrição, de marketing. Então, são várias as possibilidades, tá? O outro passo, que é muito importante, é o mapeamento das objeções. Essa matriz de objeções é para fazer em formato de planilha, de tabela, ali dentro do Excel, ou como que você for estruturar, tá? Então, por exemplo, o lead falou para você, eu vou pensar, ah, tá caro, eu não vou investir nisso agora. Para cada objeção dessa, você vai criar uma como que você contornaria essa objeção. Então, esse mapeamento de objeções, ele é muito ignorado pelas empresas. Aí qual que é o gargalo? Porque eu já passei por isso, tá? Em muitas empresas com qual eu trabalhei. Quando a gente é contratado para trabalhar ali na área de vendas, a gente faz o estudo da empresa, a gente passa pelo onboard e tudo mais. E muitas vezes as empresas elas não têm um material para você estudar, principalmente de objeções. Aí fica aquela coisa é, chata de ficar interrompendo o seu gestor a toda hora. Olha, eu falei com um cliente que falou isso, aí eu fiquei na dúvida de como contornar. Como é que eu faço? Daí tem que ficar aquele tempo gasto em treinamentos e treinamentos. Se você já tem um material pronto com essas objeções, é muito mais fácil de estudar e como contornar essas objeções.
Vem surgindo novas objeções, não esquece de anotar, anota no papel, no caderno, qualquer lugar que você esteja, no bloco de notas do celular, como que você contornou essa objeção, porque o que já aconteceu, e eu tô nessa também. Já contornei objeções que não estavam no playbook e arrasei no contorno da objeção, ganhei o cliente. Mas já aconteceu de eu esquecer, né? E isso não acontece só comigo. E falar: "Poxa, daquela vez que eu falei com aquele cliente, eu falei de uma forma que, nossa, que eu não me lembro, como é que eu fiz?". Meu, anota na hora. A objeção foi essa, eu contornei dessa forma e foi um sucesso. Anota isso para outros vendedores também aprenderem com você. Então, eu acho que, né, esse é um dos tópicos mais importantes dentro do playbook, tá? Critérios de qualificação. Então, a gente vai para essa etapa, que também é o que vai definir se o lead é bom, morno ou ruim. Tem algumas empresas, inclusive em 2 startups com o qual eu passei, tinha desenvolvido pela gestão uma calculadora de ICP, né, dentro do próprio Excel, né. Eu cheguei a desenvolver uma vez para um cliente de consultoria, e é basicamente você cria os parâmetros de quais as perguntas, né, de qualificação que são importantes para constar dentro dessa calculadora. Então, colocar uma nota de 0 a 10 e você vai preenchendo se o cliente tem aquilo, se não tem, ele tem um RP assim, ele tem uma equipe tal, de tantas pessoas, e vai dando cada pontuação para cada tópico desse. Daí no final ele vai falar: pontuação 8. Aí ele já fica verdinho, lead, potencial lead. Então manda bala, não perde esse cliente, faz o follow-up, né? Bora fechar. De 1 a 3 ele fica vermelho, esse lead ele não tem muito potencial, ele é frio. Então não coloque esforços demais em cima de leads que não tem fit, né, isso daí é queimar cartucho. Então tem que focar naquilo que realmente vai fazer sentido ir atrás, tá. Então isso ajuda bastante. E eu trouxe também aqui, após os critérios de qualificação, os métodos de qualificação. Eu considero importante escrever a metodologia de qualificação para ajudar nas perguntas corretas que devem ser feitas ali durante a conversa com o lead. Eu trouxe alguns acrônimos aqui, que são vários, que provavelmente vocês já devem estar cansados de ouvir. O SPIN, o BUNT, o GPCT, MEDIC, SPICE, da Winnie by Design, JOLT, tem inúmeros. Acho que deve estar faltando mais alguns vários aqui. Mas, com base na minha experiência, eu sempre recomendo usar o do Spin Selling. Ele se encaixa para todos os negócios. Eu até falo para os meus clientes, dá uma puxadinha de algum acrônimo aqui do BUNT, principalmente, que é o de budget, de orçamento, traz para o SPIN também. E o que que é o SPIN? É situação, problema, implicação e necessidade. E isso funciona bem quando eu dou os treinamentos de como conduzir as reuniões com os clientes, né? Quando você começa a conversar com um cliente, você procura primeiro entender a situação, né, o cenário dele, e você vai entender qual que é o problema que ele está passando agora. Se ele não resolver esse problema, o que que vai implicar, e a necessidade dele, para quando ele precisa resolver isso. E o B do budget, orçamento, você também pode, a depender, né, da abertura ali com o cliente, entender quanto que ele tem, né, disponível para investir nisso. Às vezes tem cliente que abre uma faixa, né, não o valor exato, eu acho que isso é um pouco invasivo, mas já dá para ter uma noção de se ele vai ter orçamento para comprar sua solução, seu produto, tá? Então é o SPIN mais o Bzinho ali do Bunch, eu sempre falo isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes em cada um, mas você não tem um que eu falo: "Não, escolhe aquele que é o melhor e tudo mais". Eu falo do Spin, porque ele se adapta mais a todos os negócios, tá. Mas aí a ferramenta, o framework que melhor se encaixa para o seu negócio, você pode escolher ele, tá. Que é o que eu até trago aqui. Você não precisa usar todos, escolha o modelo simples para organizar suas perguntas. E o próximo passo são os scripts de abordagem, tá. Aqui, é bom já deixar os roteiros previamente escritos, porque ajuda muito na hora de você prospectar um lead e não melhor do que o próprio dono
que entende bem do seu produto, do seu serviço, da sua persona, ajudar a montar os scripts de abordagem ali para o vendedor futuramente, né? Isso é super importante. Então, crie esses roteiros, né? De e-mail, ligação, WhatsApp, LinkedIn, como que tem que mandar essas mensagens, o fluxo de cadência. O fluxo de cadência para outbound tem, se eu não me engano, são 3 nomes, que é o relacional, o transacional e o fundamental. Eu gosto muito do fluxo de cadência relacional. Ela tem uma duração de 18 a 20 dias. Mas o fluxo de cadência você pode adaptar de acordo com o ticket médio do seu produto. Vendas transacionais, quando o ticket médio é mais baixo, você vende o ciclo de compras, né, do cliente, ele é mais curto. Então, não precisa ser uma prospecção muito longa, né, porque o ciclo de vendas é menor. Então, vai depender muito do ticket médio. Quanto mais alto o seu ticket de venda, mais longo é o seu fluxo de cadência. Você não vai ficar ali incessantemente enchendo o saco do lead para ele fechar com você. Então, tem todo um trabalho também de prospecção que deve ser feito, várias estratégias. Eu trouxe um exemplo do fluxo de cadência relacional, tá? Então, a conexão, no dia 1 você vai mandar uma conexão no LinkedIn, no dia 2 um e-mail, no dia 4 uma ligação, um segundo e-mail, no dia 7 uma mensagem no LinkedIn, se o lead aceitou a sua conexão, não fazer aquelas campanhas de anúncios, tá? O LinkedIn, ele é uma ferramenta de relacionamento, não para fazer prospecção. Então, tomar muito cuidado em como que você manda essas mensagens no LinkedIn para não ficar ruim e não queimar também o nome da sua empresa, tá? Tenta tentativa de ligação. No 10º dia, um e-mail, um terceiro e-mail. Eu sempre parto do princípio de mandar 5 e-mails. No 14º dia, um quarto e-mail, mais uma mensagem no LinkedIn. E na última tentativa, mais uma ligação e manda um último e-mail. Mas não aquele último e-mail, venho tentando contato com você há tantos dias e esse é minha última tentativa, não vou mais te incomodar. Jamais faça isso. Jamais faça isso. E também, follow-up não é insistência, não é você ficar no pé do cliente pedindo, por favor, para ele falar com você, tá? Então, para cada mensagem dessa, ela não deve ser igual em todos os canais. Entrega um conteúdo de valor, diz que você viu uma reportagem do cliente que fez conexão com o que você passa com seus maiores clientes. Então, faça essa pesquisa e traga essa personalização para o cliente, porque o cliente é sobre ele, não sobre você. Então, quanto mais personalizada for a sua abordagem, e não igual para todos os canais, mais chances de você conseguir a atenção daquele lead e conduzir ele a escutar sobre o seu produto, o seu serviço e maior chance de vendas, tá? Isso eu tô falando para um canal de outbound, mas aqui você pode trabalhar outras estratégias, o inbound marketing, fazer nutrição com uma lista específica, você se posicionar no LinkedIn. Então, hoje, o comportamento do cliente, a jornada de compra dele, ele não é linear. E em um momento ele está acessando o seu site, em outro momento ele está vendo um conteúdo seu no LinkedIn, aí ele recebe um e-mail seu, aí de repente ele esquece, sumiu, depois ele volta a entrar no seu site, depois ele acessa o seu Instagram. Então são vários os caminhos que esse lead faz, então por isso que a jornada não é linear e é importante estar presente em todos os canais, tá? Com muita estratégia para não queimar. E como última etapa do playbook, né, encerrando aqui a parte do primeiro passo, que é do playbook, é os KPIs, né, os indicadores e as metas. Eu trouxe aqui os principais indicadores, que eu considero os mais importantes. Há mais indicadores, mas esses são bem simples e fácil de tirar ali no CRM, tá? Que são as novas oportunidades, número total de negócios abertos no seu funil, número de reuniões agendadas, número de reuniões realizadas, para a gente entender a taxa de no-show. No-show é quando os clientes confirmam que vão participar da reunião, eles não aparecem, tá? Então, tem que entender
esse número também, se tá fei se a equipe de vendas ou você está conseguindo dar conta de reagendar as reuniões, né, com esses leads que não apareceram. Então, número de propostas enviadas, número de vendas, taxa de conversão entre as etapas, ticket médio das vendas e a receita total. Então, eu considero esses os principais indicadores, os mais simples ali, para você analisar o que está acontecendo dentro do seu funil. Tá? E as metas, eu trouxe 2 exemplos. Então, as metas é difícil você determinar metas quando você está começando um negócio, mas vamos partir do princípio que a gente está montando esse playbook para você testar nos 3 primeiros meses do seu processo. Então, depois desses 3 primeiros meses, você vai entendendo o que está funcionando ou não. Supor do pré-vendas. O pré-vendas é a equipe que vai fazer a prospecção, né? Que vai captar, vai fazer o levantamento dos possíveis leads e depois agendar a reunião para vendas, tá? Então, vamos supor que esse pré-vendas ele precisa agendar, ele precisa levantar 80 novas oportunidades no mês. Ele tem que se organizar. De levantar 20 novas oportunidades por semana. Não pode fazer aquele efeito rebote de tentar enfiar um monte de leads no final do mês, que isso só prejudica o funil, tá? E além de fazer acúmulo de atividades. Então, 80 novas oportunidades no mês e 30 reuniões mensais agendadas. Então, essa é a meta de pré-vendas. Tá? E a meta de vendas? O vendedor ele tem que fechar 15 novos negócios por mês, uma receita mensal aí de 100 mil em novos negócios. Então, isso é um exemplo de como que você depois vai estruturando as metas, tá? O que funcionar melhor para o seu negócio, de conforme for acontecendo, tá? Agora a gente passa para o segundo pilar da estruturação da sua área comercial, que é o CRM. CRM significa Customer Relationship Management. Ele é um sistema de gestão de clientes. É importante, muitas empresas acabam deixando isso para depois, mas ele é um sistema super importante que centraliza todos os dados do seu cliente, histórico das interações. Hoje tem várias opções de CRM no mercado, não tem nenhum que fala assim, esse é o ideal para mim. Isso é muito particular de cada empresa. Tem CRMs já com automações, tem as IAs, tem integrações com outros sistemas. Então, assim, são várias as ferramentas disponíveis hoje, tá? Eu vou trazer aqui para você alguns exemplos de ferramentas que eu, né, recomendo. Eu não tenho, sou uma empresa pequena, não tenho orçamento para contratar um CRM agora, mas eu preciso. Como que eu faço? Eu trouxe algumas opções gratuitas que tem no mercado. Pelo que eu me lembre, tá? Tem o HubSpot, o Bitrix e o ClickUp. O ClickUp, um ponto de atenção, ele é uma ferramenta de gestão de projetos, mas ele já tem funcionalidade para CRM, tá? Eu nunca usei o ClickUp particularmente, mas eu tenho ouvido empresas que estão se aderindo a ele e tá se adaptando bem, tá? O Bitrix eu já utilizei, o HubSpot muitas vezes, tá? O HubSpot ele é uma ferramenta internacional, tem a possibilidade de usar no plano gratuito, com algumas limitações, não dá para criar mais que, acho que 1 ou 2 funis, se eu não me engano, tem, né, alguns campos que são limitados, não temos acessos, daí se precisar tem que fazer o upgrade, né? Para poder utilizar mais funcionalidades. O HubSpot é uma ferramenta um pouco mais cara, tá? E é em dólar. O Bitrix é brasileiro, se eu não me engano, e tem a ClickUp. E as pagas brasileiras, tem o RD, o Agenda, a Plumes. A RD e o Agenda, o preço é bem em conta. A Plumes, se eu não me engano, é um pouquinho mais cara. O único ponto de atenção que eu tenho em relação a essas ferramentas, principalmente o RD e o Agenda, é algumas limitações dos relatórios. Eu não acho a interface e usabilidade tão legal de se usar, sabe? Mas ele atende muito bem para quem tem um pequeno negócio, que está começando a estruturar. Não necessariamente você precisa ficar com o mesmo CRM que você começou ali no começo do seu negócio e ficar com ele para o resto da vida. Não existe isso. Chega um momento que você precisa fazer a transição para uma ferramenta mais robusta, e isso não tem problema nenhum, tá?
E das pagas estrangeiras, tem o HubSpot, né, que tem o plano gratuito, mas, né, tem o plano pago, com mais funcionalidades, e eu gosto muito do Pipedrive, então eu sempre recomendo o Pipedrive para quem tem ali o orçamento para pegar uma ferramenta boa, que dificilmente você vai fazer transição para outra, eu recomendo muito o Pipedrive. Eu gosto bastante, usabilidade, a interface é fácil, é em formato de Kanban, assim como os outros também têm, mas o Kanban dele, as atividades, as integrações, os relatórios são bem completos. Tem alguma questão ou outra de relatório entre funis que acaba pecando em taxa de conversão, mas ele atende muito bem. Eu super recomendo. Eu tenho especialidade bastante em Pipedrive, HubSpot. As outras ferramentas são bem simples e bem fácil de utilizar, tá? Então, falando das ferramentas. E para configurar, eu falo que são 3 passos simples também para configurar, o CRM. As etapas do funil, lembra que você já desenhou lá atrás no playbook? Aí você pega esse CRM que você implementou e customiza as etapas do funil. Tem alguns no gratuito que não tem como customizar, então tem que às vezes entender se vale a pena pagar um plano ali, pelo menos o básico, para a gente conseguir customizar esse funil, tá? Se não, usa o padrão que já vem ali. Se atender, ok, depois faz o upgrade. Então, estabelece ali as etapas do funil, campos personalizados, tá? Os campos personalizados que eu considero são, por exemplo, origem do lead. Né? No padrão, ele não vem, muitas vezes, a origem do lead. É importante a gente ter esse termômetro do que está funcionando. Às vezes, você está com uma agência de marketing digital, você está fazendo um Google Ads, da onde que tá vindo esses leads? Eu preciso saber. Então, tá vindo do Instagram, tá vindo do site, tá vindo de anúncio, tá vindo de e-mail de nutrição, do marketing, tá vindo de prospecção ativa. Então, esse é um campo importante para ser considerado como um campo personalizado, campo de segmento. Então, são várias as possibilidades ali de você colocar essas, esses campos adequados ali dentro do seu ICP. E os motivos de perda, tá? Os motivos de perda, eles que a gente desenhou lá atrás, no playbook também, parametriza no seu CRM para deixar tudo muito bem desenhado, tá? Feito isso, a gente vai para a etapa final, né, de como estabelecer ali sua estrutura comercial, que é a rotina prática de vendas. Tem algumas ferramentas de Sales Engagement, não sei se vocês já ouviram falar. Sales Engagement são as ferramentas de engajamento de vendas. O porquê que fala isso? Porque são ferramentas que você consegue criar automações dentro delas, como o Apollo, o Snove, o Driva, o Lucha. O Lucha eu uso muito como extensão para LinkedIn, tá? Para encontrar e-mail, telefone. Mas o Apollo e o Snow, eles são ferramentas internacionais. A base de dados deles vem do LinkedIn. Eu gosto muito do Apollo, tenho especialidade no Apollo, construir as campanhas no Apollo, dá para fazer os fluxos de cadência semiautomáticos por lá, é uma ferramenta muito utilizada para pré-vendas, tá? Para construção de listas e disparos. O único, porém, é que tem que tomar muito cuidado com automações de e-mail, por exemplo, se você ainda não validou o que funciona para o seu mercado. Então, automatizar disparo de mensagens de forma genérica, sem estar personalizado ali com o seu lead, isso pode queimar o seu domínio. São vários os poréns, tá? Tem toda uma estrutura para poder, antes de disparar e-mails assim em volume, tem que ter um ponto de atenção. Então, tá, pode funcionar bem para algumas vendas transacionais, mas para vendas consultivas, eu não recomendo automação em massa, porque perde a personalização, tá? O Driva, ela é uma ferramenta nacional, você encontra ali clientes pelo KINAI, mais empresas de menor porte você encontra no Driva, diferente do Apollo e do Snove, pode ser que tem empresas que você vai atender que não tem no Apollo e no Snove, e no Driva você encontra. E o Driva ele já tem também a funcionalidade de automações por lá, se eu não me engano, tudo mais. O Lucha, como eu comentei, eu gosto da extensão dele para o LinkedIn, para encontrar telefone dos leads, né? Acho que eu tinha comentado um ponto de atenção em relação aos telefones, tá?
para não soar invasivo, não infringir uma LGPD, né, você não ligar para o telefone particular da pessoa, tem que tomar cuidado. Às vezes funciona, às vezes não funciona, tá? A chance de você tomar um bloco ou fi ficar com o filme queimado é muito grande. Aí, essas ferramentas, elas te ajudam a criar listas. Então, defina primeiro um volume de leads que você vai trabalhar dentro de um período. Então, por exemplo, eu vou trabalhar 150 leads dentro de 3 meses. Então, monta essa lista e dentro desses 3 meses você vai trabalhar esses leads. Agora os canais que você vai trabalhar eles, aí você monta essa estratégia. Eu vou fazer só prospecção outbound, vou fazer na unha, não vou nutrir via marketing, nada. Vou fazer na unha mesmo. Telefone, LinkedIn, vou mandar e-mail, registra tudo no CRM. Até coloco aqui como próximo passo. Registra tudo no CRM, não deixa nada de fora, porque o que não está no CRM não existe. E vai lidando. E você vai entendendo o que está funcionando, o que não está. Você vai contornando. Vamos lapidar esse pitch, vamos mudar, vamos fazer de uma forma diferente, vamos testar de uma outra forma. Isso falando ali do outbound, mas se você também tem uma pessoa que te ajuda com marketing, vamos fazer um conteúdo que vai falar da dor desse cliente, vamos fazer um anúncio no LinkedIn, vamos fazer um evento para falar de tal assunto. Aí você pode convidar esses leads da sua lista que você filtrou, que está dentro do seu ICP, e bora lá e faz acontecer. E por último, acompanhar os indicadores, que é aquele que a gente já desenhou no playbook, tá? Então, o que eu considero uns 3 passos importantes para isso acontecer, né? Para sua área de vendas acontecer, são esses 3, basicamente, o playbook de vendas, o CRM e a rotina prática, tá? Você precisa olhar os indicadores, eu reforço, né? Para olhar os indicadores e analisar o que está funcionando, o que não está. E é isso, pessoal. Hoje eu mostrei para vocês a estrutura mínima de vendas, né? O playbook, o CRM bem configurado, a rotina prática de prospecção. E você não precisa de um time grande, né, para fazer isso acontecer, né? Só precisa de uma rotina clara e disciplina. E agora eu quero saber de você. O que tá te incomodando hoje? Você não tem um CRM, não tem uma rotina? O que falta para você estruturar o seu comercial? E deixa aqui nos comentários. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui quais outros vídeos vocês gostariam de ter aqui no canal. E deixa seu like, compartilha com outros colegas que têm empresas ou com os conhecidos que também está tentando estruturar a área de vendas do negócio. E a gente se vê no próximo vídeo.